Bom, gente, vamos finalizar a dinâmica ainda dentro do procedimento comum ordinário. Essa é a última aula com conteúdo mesmo sobre o procedimento comum ordinário. Vocês devem estar muito tristes porque acabou, né? Mas acabou. Acabou o procedimento comum ordinário, tá? Depois dessa aula, vamos fazer só o resumo que eu falei com vocês sobre a linha do tempo, que vai ser muito importante também, ok? Dinâmica. Nós começamos a ver a dinâmica da audiência de instrução e julgamento no vídeo anterior. Se você não viu, volte para ver. E falamos dos atos dentro da audiência de instrução e julgamento que tem natureza postulatória, né? Que tem natureza de produção de provas. Aqui vamos ver os outros atos, mas ainda seguindo essa ordem. Acabamos lá falando do interrogatório do acusado. Bom, interrogatório do réu. Aí, depois do interrogatório do réu, nós temos as diligências, ok? Nós temos as diligências. Como é que vai acontecer a diligência? Depois da produção de prova, ou seja, produzidas as provas, no final da audiência, tanto o Ministério Público, quanto o assistente, o querelante ou o acusado poderão pedir para requerer diligências, não é? Nova diligência, quando seja necessário. Então, para ver essa diligência, eu tenho que ter a figura da necessidade, tá? Quando seja necessário produzir circunstâncias ou fatos apurados, preciso de diligência para analisar fatos apurados lá na produção de provas, na fase de produção de provas, que foram as que vimos na aula anterior, da instrução, ok? Quando for nesse caso, eu vou precisar de diligências, quando houver necessidade, tá? E aí, se eu tiver diante de diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, impertinentes e irrelevantes, eu sei, Catarina, mas protelatória é o quê? Quando eu estou protelando, significa que eu estou prorrogando, que eu estou de forma, sabendo o que eu estou fazendo, eu estou querendo prorrogar o processo, querendo deixar ele maçante, moroso, isso é protelar. Então, se for impertinente, irrelevante para o caso ou protelatório, nós vamos utilizar o disposto lá no artigo 400. Leiam lá o artigo 400, abram o vademecum de vocês e leiam o artigo 400, que vai dizer que essas diligências não serão realizadas, ok? Pronto, Catarina, mas você falou lá de todo mundo que podia pedir as diligências, mas não falou o juiz. Significa o quê? Que o juiz de ofício, eu deixei por último para falar sobre o juiz. O juiz de ofício, pela lei, pode pedir diligências. O juiz pode pedir diligências, mas aí parte da doutrina vai criticar, por isso que eu coloquei o asterisco. Parte da doutrina vai criticar isso, vai dizer que o juiz aqui, dessa maneira, está interferindo na produção de provas. Porém, é o que está posto para a gente está aqui para aprender como é que está dizendo no código. Então, o juiz pode sim, de ofício, pedir diligência. Se vier na prova de vocês, essa opção pode. O juiz pode, de ofício, pedir diligências. Conceder, requerer, né, diligências. Ok? Finalizamos, então, as diligências. Vamos agora para as alegações finais. Mas é importante que vocês tenham aprendido as diligências, porque dentro das alegações finais nós vamos ter duas possibilidades. Uma, se não houver diligências, e a outra, se houver diligência, tá? Então, as alegações finais estão diretamente relacionadas com as diligências. Vou pegar minha aguinha aqui, rapidinho. Bebo uma água aí também enquanto isso. Ok. Então, como é que vai acontecer? Minha garrafa nada chamativa, né, gente? Se não houver diligência, ok, não houve diligência, ninguém pediu ou não teve necessidade. Vamos dizer que não teve necessidade, ninguém fez o requerimento de diligência. Como é que vão ser essas alegações finais? Primeiro, orais. As alegações finais vão ser feitas de forma oral. E qual o tempo dessas alegações finais? Então, a gente já sabe que vai ser oral. Mas em quanto tempo a parte vai ter para falar? 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Então, em regra, 20 minutos, mas eu posso prorrogar por mais 10. E como é que vai ser a ordem? Prestigiando o princípio do contraditório, que a gente fala aqui exaustivamente. Primeiro a acusação vai fazer as suas alegações finais
e depois a defesa vai fazer suas alegações finais nesse tempo, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Ok, Catarina, mas isso que você está falando é se não houverem diligências. Mas se houverem diligências, se houve a necessidade aqui, ou a parte pediu, ou o juiz de ofício pediu, como é que vai ficar a situação? Se houverem diligências, então não vai ter alegações finais? Não, de jeito nenhum. Se houverem diligências, também vai ter alegações finais, mas elas vão ter outras regras. E botem aí um asterisco nas alegações finais, porque é importante esse assunto. Se houverem diligências, aí essas alegações finais vão ser escritas, que são chamadas também de memoriais, ok? Essas alegações finais vão ser escritas. E tem aqui uma segunda possibilidade que não tem a ver com haver ou não diligência, que é quando eu tenho causas complexas. Se eu tiver diante de causas complexas, isso vocês vão achar no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Se eu tiver diante de causas complexas, mesmo que não hajam diligências, elas vão ser escritas. Elas vão ser escritas também. Por quê? Um exemplo de causas complexas, vamos dizer que eu tenho 8 acusados na mesma causa. Ia ficar complicado ouvir esse pessoal todo, 20 minutos para cada. Então, a gente bota as alegações finais escritas, ok? Ao invés de colocar essas alegações finais orais, elas vão ser escritas. Beleza? Pronto. Outra coisa, as alegações finais, elas são obrigatórias. Para quem? Para o Ministério Público. É obrigatório que o Ministério Público faça as suas alegações finais. Ok? Obrigatório para o Ministério Público. E também vai ser obrigatório quando se tratar de uma ação penal subsidiária da pública. Se for uma ação subsidiária da pública, as alegações finais e as alegações finais não forem apresentadas, vai ter morte da ação. Ou seja, a ação vai ser extinta por perempção. Já estudamos perempção. Já estudamos a perempção. Então, a ação penal subsidiária da pública, se não tiver alegação final, vai morrer a ação por perempção. Vai acontecer a perempção. Ok. E aí, eu falei aqui do Ministério Público e da ação penal subsidiária da pública. Mas vamos dizer que a defesa... Vou apagar aqui e continuo conversando com vocês. Vamos falar da possibilidade de a defesa não apresentar essas alegações finais. O que é que o juiz vai fazer? Já vimos, né? Se o Ministério Público não apresentar e se tratar de uma ação penal subsidiária da pública, a ação vai acabar, vai finalizar, vai morrer por perempção. Mas vamos dizer que seja um advogado constituído pela parte. E esse advogado, o advogado de defesa, não apresentou a defesa, não apresentou as alegações finais. O que é que vai acontecer? O juiz vai notificar o réu. O juiz vai dizer: olha, réu, o seu advogado não apresentou as alegações finais. E aí, você, réu, pode constituir novo advogado. Ok, então, o que é que o juiz vai fazer primeiro? Notificar. Notificar. Vamos dizer que notificou o réu e mesmo assim ele não constituiu um novo advogado. Ou ele constituiu, mas o novo advogado também não apresentou as alegações finais. O que é que o juiz vai fazer? Vai encaminhar os autos para a Defensoria Pública. Vai encaminhar os autos para a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública faça essas alegações finais, esse memorial, né? Porque estamos na hipótese em que houve diligência, então ela vai ser por escrito, para mandar para a Defensoria Pública. Vamos dizer ainda que a Defensoria Pública não fez essas alegações finais. O defensor público que o juiz nomeou não fez essas alegações finais. E aí vai ser encaminhado para a Defensoria Pública da União. O juiz então vai encaminhar os atos para a Defensoria Pública da União. Isso é para vocês verem o quanto são importantes as alegações finais. Foi por isso que eu falei, coloca um asterisco, porque é muito importante essas regrinhas, são muito importantes essas regrinhas aqui
de alegações finais, tá? Anotem direitinho no caderno de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Com isso, finalizamos o nosso procedimento como ordinário querido. A importância de aprender ele é que vocês vão ver que os próximos são pequenininhos. A gente só vai fazer um comparativo de um com o outro, tá? Espero que vocês continuem comigo nos próximos procedimentos. E o próximo vídeo vai ser muito legal, que vamos fazer uma linha do tempo resumindo tudo que nós falamos até aqui. Um beijo e muito obrigada por ter vindo até aqui.